Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um episódio de Explicando as Escrituras. E hoje, mais um vídeo de Romanos capítulo 3. Nós já tivemos um vídeo anterior, onde nós explicamos Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao 9. E hoje nós vamos começar pelo versículo 10 de Romanos 3. Se você não assistiu o vídeo anterior, o meu conselho, a minha recomendação é que você volte aí, nós vamos deixar aqui no card, vamos deixar também na descrição desse vídeo o link para o primeiro vídeo. Então o ideal é que você assista o primeiro vídeo. E se você já assistiu, vamos que vamos, sem demora, vamos ganhar tempo. Bem, Romanos capítulo 3, versículo 10, tá? Nós vamos ler alguns versículos. Na verdade, nós vamos fazer o que não é muito costume, né? Nós normalmente lemos um versículo e explicamos ele. No máximo 2. Só que agora nós vamos ler 8. Por quê? Do versículo 10 ao versículo 18, a razão é uma única. Então, vamos ler e eu vou explicar logo na sequência. Como está escrito, versículo 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam. Veneno de serpente está aos teus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho de paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que Paulo está querendo, aonde Paulo está querendo chegar com esses versículos tão ruins, né? Paulo está querendo mostrar que o homem sem Deus, sem Jesus, sem acreditar em Jesus, sem a justificação, esse homem, ele é praticante de tudo isso aqui. A Bíblia relata isso aqui, são mensagens, referências da antiga aliança, do período veterotestamentário. Essas referências são coisas que estão escritas lá no Antigo Testamento. E Paulo vai listar várias delas. Aqui tem as citações de Salmo 14, Salmo 53, Salmo 140, também citações do profeta Isaías, profeta messiânico, condenando, provando que o homem sem Jesus e sem a justificação em Cristo, ele não há nada de bom que ele possa extrair dele. Ele já é condenado, ele já pratica o mal, ele tem a tendência para o mal. E esses versículos, eles querem esclarecer isso para os judeus. Paulo quer esclarecer para eles, falando para eles assim, ó, em todo o Velho Testamento, tá aqui, ó, tá escrito, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. O homem sem Jesus, ele não tem nada de bom, nada de proveitoso nele. Tá? Aí vem o versículo 19, que diz assim, sabemos que tudo o que a lei diz, a diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que Paulo quer dizer aqui? Bem, primeiro ele quer dizer o seguinte, olha, a lei diz para todos aqueles que estão debaixo da lei. O que ele está querendo dizer? Os judeus se diziam praticantes da lei. Se eles se dizem praticantes da lei, eles têm que cumprir toda a lei. E isso nós sabemos que os judeus falharam nessa missão. Eles nunca conseguiram cumprir a lei por completo. E Paulo está mostrando para ele, olha só, nós sabemos que todos os que se colocam debaixo da lei estão sob o domínio da lei. Então, tem que fazer tudo o que ela diz. Em outras palavras, Paulo está falando assim, olha só, vocês não foram capazes de cumprir a lei. Vocês não são capazes disso. Vocês estão cheios de pecado, assim como os gentios. Os judeus também estão cheios de pecado e carecem de Cristo. Depois de Paulo argumentar isso, depois de esclarecer tudo isso, mostrar toda a pecaminosidade dos judeus, da humanidade, dentro daqueles 18 versículos iniciais, 8, né? Do 10 ao 8. Do 10 ao 18. 8 versículos iniciais. E agora, ele, no 19º versículo, ele fala isso sobre a lei, ele vai declarar o seguinte, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ele está fazendo uma
Vou fazer uma ilustração para que os irmãos possam entender. Imaginemos um réu, um indivíduo, da qual foi condenado de vários crimes. Ele está no banco dos réus e ele é condenado e é colocado diante dele todos os delitos que ele cometeu e o juiz bateu o martelo e disse, está condenado. E por fim alguém chega para ele, ou o juiz chega para ele e fala assim, está dada a oportunidade de você se defender. E aquele indivíduo, diante de tantas provas e tantas evidências, ele simplesmente se cala, fica mudo e não fala nada. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Que toda boca se cale e todo mundo esteja sob os juízos de Deus. Todos os judeus, todo mundo, ele se cala diante de tantas evidências de um ser humano sem Cristo tão pecaminoso. Tá? É isso que Paulo está querendo dizer no versículo 19, que é um versículo realmente bem complexo, tá? Precisa desse entendimento para compreender bem. Versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Tá? Primeiro, os judeus poderiam alegar que essas mensagens, essas referências da antiga aliança, do Velho Testamento, não eram para eles, para os judeus, eram para os gentios. Portanto, ele vem falando exatamente isso no versículo inicial, no versículo 20. Ele vem diz assim, portanto, ninguém será declarado justo. Para cortar qualquer possibilidade do judeu querer argumentar que essas passagens da antiga aliança não eram para os judeus, e sim para os gentios. E ele está cortando essa argumentação já logo no início do versículo 20, dizendo que ninguém, nem judeu, nem gentio, ninguém pode ser declarado justo diante do Senhor, baseando-se na lei. Tá? Por quê? Porque a lei, ela não tem a capacidade, ele vai falar isso no versículo seguinte, ela não pode justificar. Tá? Mas ele diz aqui, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, ela não pode justificar o homem, mas a lei, ela é um parâmetro, é uma orientação. É a partir da lei que nós sabemos o que nós estamos fazendo de errado. Um exemplo, a lei ela vai dizer que não pode matar. Nós sabemos que matar é pecado. Por quê? Porque está lá escrito na lei. Então, a lei, apesar de não justificar o homem, ela é um bom ponto de referência. É através dela que nós tomamos consciência do que é pecado e o que não é. Ela é a nossa referência, ela é o nosso manual de instruções. Nela está escrito tudo o que nós podemos ou não fazer. Fazemos por causa de Cristo, não por causa da lei. Mas ela é um bom ponto de referência. Ela é um bom manual. Ela é instrutiva, ela nos ensina, ela nos orienta. É ela que nos dá parâmetro do que é certo e do que é errado. Quer ver um exemplo, irmãos? Em todas as sociedades do mundo se sabe que a infidelidade, a traição é pecado, é errado. Vou até tirar a palavra pecado. Sabe-se que a traição é algo errado. O casal que trai o outro faz as escondidas. Irmãos, aonde está escrito isso? Aonde é o local, vamos colocar aqui no Brasil, na nossa sociedade, na legislação não está escrito que a infidelidade é pecado, que a traição é pecado. E aonde está escrito isso? Está escrito na palavra do Senhor. Por mais que um indivíduo nunca queira um compromisso com Deus, nunca tenha lido a Bíblia, ele sabe que isso é pecado. Falar mal do irmão, falar mal vou tirar até a palavra irmão, dentro de uma sociedade, falar mal do outro pelas costas é feio, é condenado. Aonde está escrito isso, irmãos? Qual é a lei que isso está escrito? Aonde isso está escrito dentro da jurisdição do Brasil ou de qualquer outra sociedade? Em lugar nenhum. Aonde está escrito? Na Bíblia. A palavra do Senhor nos dá parâmetros do que é bom e do que é ruim. A palavra nos dá parâmetros de sabermos o que é errado e o que é certo. Ela nos ilumina, ela nos dá direção do que é certo e do que é errado. E nisso a palavra é boa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Que por ela, nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É por ela, por causa da lei, que nós sabemos o que é pecado e o que não é. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Paulo agora ele vai começar a falar um pouco da justificação. Tá? E o que se manifestou essa justiça? O que é essa justiça que provém de Deus? Foi
Deus ter decidido entregar seu filho para morrer na cruz do Calvário. Ele fez justiça. Ele fez justiça por nós. Nós não conseguiríamos nos justificarmos. Nós estávamos condenados no pecado, nos nossos males, e Jesus foi o nosso justificador. E essa justiça provém de quem? Do próprio Deus. Ele diz aqui, do qual testemunham a lei e os profetas. O que ele está falando testemunho a lei e os profetas? Ele está dizendo o seguinte, tanto a lei quanto os profetas, eles falaram a todo momento que Jesus viria. Toda a lei, todo profeta, o profeta Isaías é considerado profeta messiânico, ele que mais profetizou a respeito de Jesus. Isaías 53 fala a respeito de Jesus, toda a Bíblia, toda a lei fala, todos os profetas falaram de Jesus. Estava lá, está tudo escrito, e é isso que ele está querendo dizer, que testemunha a lei e os profetas. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos que creem, não há distinção. O que ele está falando? A justiça de Deus, que ele está falando lá em cima, no versículo 20 e 21, ele está falando da justiça de Deus. E aqui ele está informando, que justiça é essa? É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, ele nos justificou. Nós já fomos justificados. E como que nós acessamos esse direito da justificação? Crendo nele. A partir de quê? A partir da fé. É o que ele vai dizer. E no final ele diz, não há distinção. O que ele quer dizer com não há distinção? Não há distinção entre povos, entre etnia, não há distinção entre judeu e gentio. Não há distinção. Qualquer um que crer, que tiver fé e que crer em Jesus Cristo, acessa a justificação e esse tem direito aos céus. Aí ele no versículo 23 ele vai dizer, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Todos, judeus, gentios, todos pecaram, estão afastados de Deus, estão destacados de Deus. Houve separação entre o homem e Deus por conta do pecado. E só quem pode nos trazer, nos restituir isso? A fé em Cristo Jesus. Por meio de Cristo nós somos justificados. É o que ele diz no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Uma das coisas que ele fala, essa justificação custa quanto? Não custa nada, é gratuito, está escrito aqui. Ele nos deu, de graça ele nos deu. E mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo falar? Que antes, na antiga aliança, tinha que ter um animal, aquele animal era sacrificado para o perdão dos pecados de todos os homens, dos judeus, né? Aquela prática era a prática dos judeus. Eles eram perdoados mediante o sacrifício daquele animal. Aquele animal, ele cumpria o papel de sacrifício, mas ele não era justificador. Porque o único que era capaz de ser justo e justificador era o próprio Cristo. Jesus Cristo foi o único cordeiro que foi justo e justificador. Porque os animais, eles poderiam ser justificador, mas eles não eram justos. Ele tinha prazo de validade. De tempos em tempos você tinha que levar um outro animal, sacrificar um outro animal. Agora, com o sacrifício de Jesus está extinto. Jesus cumpriu na cruz toda a nossa justificação, porque ele é o único justo e justificador. Então, ele fez justiça por nós, tá? Versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo está querendo dizer no versículo 25? Que Deus ofereceu Jesus para morrer, o seu sangue foi derramado, para que nós possamos ter acesso e sermos restituídos à nossa comunhão com Cristo. A comunhão, a paz entre nós e Deus estava quebrada. E através do sangue, da propiciação, do derramar do sangue, né, de Cristo, ele fez justiça. E nós agora temos acesso a ele, a Deus. Temos acesso direto a Deus. E a parte final do versículo ele diz, em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo está querendo dizer com isso? Antes de Cristo, os pecados, Deus tolerava os pecados dos judeus. Antes de Cristo, Deus tolerava. Os animais eram aquele sangue frio sendo derramado para sacrifício e Deus tolerava, aceitava aquilo, tolerando, não que era bom, que era agradável, era que ele tolerava
Para quê? Para que os judeus tivessem tempo para que Jesus viesse, eles acreditassem em Jesus e através dele fosse feito o sacrifício verdadeiro, santo, do justo e justificador, que era somente ele. Então, essa menção aqui de tolerância dos pecados impunes é que Deus tolerou os pecados dos judeus até o momento em que aquele que é justo e justificador morreu pelos nossos pecados e agora nós temos acesso direto a ele. Tá? Vamos lá, versículo 26. Mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quer dizer, ele demonstrou a justiça através de quem? Através de Cristo. Ele é ser justo e justificador. E nós somos justificados através de quê? Da fé em Jesus. Cremos nele, nós temos acesso direto a ele. Versículo 27. Agora vamos ver o 27 e 28. Onde estão, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Aqui, Paulo está descartando qualquer possibilidade do homem se dizer merecedor. Nós não somos merecedores, mas não tem motivo de glória e de vanglória nenhuma. Vanglória é a palavra que ele usa. Onde está o motivo de vanglória? É excluído. Não tem vanglória, não temos glória. Os judeus não conseguiram cumprir a lei. Sem Cristo, eles estão perdidos e condenados. E ele diz no versículo 28 que ele sustenta mais uma vez, ele declara mais uma vez que o homem é justificado pela fé, independente da lei. Ele é justificado pela fé. Tá? Versículo 29. Versículo 29. Deus é apenas Deus dos judeus? Uma pergunta. Ele é também o Deus dos gentios? E ele mesmo responde, sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e incircuncisos. Versículo 31, versículo final. Anulamos então a fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que Paulo encerra dizendo? Paulo quer mostrar, nesses versículos 20 ou 21 versículos aí finais, que a lei ela nos proporciona o privilégio do parâmetro. Ele nos mostra o que é certo e o que é errado. Mas a lei, ela não tem poder para nos justificar. Não adianta nada eu ter a lei, conhecer a lei e não reconhecer Cristo como meu justificador. Que esse acesso à justificação só é feita por intermédio de Jesus. Ele já nos justificou. Então, nós precisamos de Cristo a todo momento. Bem, meus irmãos, quero deixar mais uma vez, se você assistiu o vídeo e gostou, nós temos o nosso livro explicando Romanos, minha composição, tá? Foi lançado pela editora Reflexão e está disponível à venda hoje, isso na Amazon.com. Você entra na Amazon, busca lá por Roberto Ornelas e vai vir o livro. Se você acha que o vídeo é muito bom, pode ter certeza que o livro ele tem um material bem mais profundo, bem mais explicado, né, detalhes, porque o vídeo tem tempo, né? Então a gente não consegue, em tão pouco tempo, expor tudo o que gostaríamos de expor. Mas o livro ele tem um material bem legal, você pode encontrar na Amazon, ou se você preferir, entre em contato comigo no Instagram, ornelas.roberto, está escrito aqui, ornelas.roberto, Instagram, me adiciona lá no Instagram, fala comigo no direct, tá? Que você vai ter a possibilidade também de comprar e nós faremos chegar até as suas mãos. Aproveitando a oportunidade, quero apresentar para vocês o mais novo lançamento, o meu mais novo lançamento é A Inconfundível Voz do Espírito Santo. Esse livro ele é um manual, tá, de orientação, ele vai te orientar quais são os procedimentos, os preceitos, o que nós precisamos fazer para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Está aqui, ó, dentro desse livro, A Inconfundível Voz do Espírito Santo. Depois que você ler esse livro, a sua vida vai ser totalmente diferente. Você vai aprender como ser guiado pelo Espírito Santo em todas as situações da sua vida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Se você é novo,
seja bem-vindo ao nosso canal Explicando as Escrituras. Você vai ter oportunidade aqui de aumentar o teu conhecimento através da exposição bíblica das Escrituras, tá? Fiel das Escrituras. É aqui, você encontra aqui. Se você chegou por aqui, se inscreva no canal, deixa um curtir aí, faça um comentário. Eu gosto de ler os comentários, tá? Eu não respondo todos porque vai virar uma bola de neve. Mas eu leio todos os comentários e recebo todos eles com muito carinho. Então, deixa seu comentário e por hoje é só. Um grande abraço. Tchau, tchau.